Em 1998, dentro de um geminado na Inglaterra, uma família se reúne para tomar uma decisão que iria mudar o destino de todos. Nessa reunião familiar, ficou decidido que uma das mulheres da família estava com seus dias contados. Um plano que foi feito ali, em solo britânico, mas vai ser executado em outro lugar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje então eu vou contar mais um caso do chamado crime de honra que aconteceu na Inglaterra, mas que vai demorar 9 anos para ser solucionado, ou 9 anos para realmente iniciar o julgamento. Bom, primeiro nós vamos então entender ou conhecer um pouco da história da vítima, né? O nome dela é Surjit Kaur Atwal. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1971 em Coventry, no Reino Unido. Ela tinha 3 irmãs e 2 irmãos, e não se tem muitas informações sobre a infância dela, mas quando ela estava com 15 para 16 anos, os pais dela escolheram um marido para ela. Sim, infelizmente a Surjit teve um casamento arranjado com um homem que também era de uma família indiana que morava lá no Reino Unido. E ela se encontrou somente uma vez antes do casamento com esse homem. Então, em 1987, ela se casa com Sukhdev Singh Atwal, que era 10 anos mais velho que ela. O dia do casamento dela não foi feliz. O irmão dela conta depois em entrevistas que no dia do casamento ela estava muito quieta, quase que anestesiada, e ela chorou bastante naquela manhã quando ela estava se preparando. E aqui nessa foto também nós vemos os sogros dela. E nessas culturas, depois do casamento, é como se a mulher desse adeus à sua família paterna e à sua família materna, e ela passa realmente a fazer parte somente da família do marido. Então ela vai morar em outra cidade com eles, e a casa dela ficava aproximadamente 150 quilômetros de distância da casa dos pais. Então ela vai morar nessa casa tipo geminado, onde morava também a sogra, o sogro, o irmão do marido, que também se casou quase na mesma época com outra mulher que se chama Sarbit Atwal. A Sarbit, que é cunhada da Surjit, as duas vão se tornar amigas e compartilhar do mesmo sofrimento, porque nessa casa as duas, então noras, vão ser tratadas quase que como escravas. Elas eram obrigadas a manter a casa limpa, fazer a comida, cuidar dos filhos que vão nascer nos próximos anos, enquanto os sogros, já aposentados, não faziam nada e os maridos saíam para trabalhar. E em 1990, o sogro da Surjit faleceu, e depois disso a sogra que fica como chefe da família. E essa mulher era extremamente autoritária. E a partir desse ponto, a vida das noras vai ser ainda pior, porque essa sogra vai fazer da vida delas um verdadeiro inferno. E em 1991, 4 anos depois então dela se casar, nasce o primeiro filho do casal, uma menina que se chama Pavan. E nessa mesma época aí também, nesse mesmo ano, na verdade de 1991, a cunhada também vai ter um filho, não sei se é menino ou menino, tá? Mas as duas tiveram ali filhos na mesma época. E a vida das duas continuava um desespero naquela casa. Por quê? Além da Surjit apanhar do marido, ela apanhava da sogra, a sogra também batia na outra nora. E os filhos ali, os netos então dessa sogra aí, a sogra cuidava deles de vez em quando, e a sogra começou a exigir que os filhos, né, quando eles vão crescendo ali, então quando eles começam a falar, que eles chamem a sogra de mãe. Sim, além de controlar toda a casa ali, ela queria controlar todos os filhos também. Então meio que tirou ali das noras, não, isso aqui é meu, vocês aí se virem só para limpar a casa, que vocês são escravos aqui, nada mais além disso. E em 1994, quando a filha da Surjit estava com 3 anos, ela começou a pirar dentro daquela casa e ela decide fugir de lá. Então ela sai da casa com a filha e vai para a casa dos pais. Ela chega na casa dos pais, conta toda a situação ali para a família toda, fala, né, que ela estava apanhando constantemente, tudo aquele desespero que ela vivia dentro da casa. E ela vai ficar na casa dos pais durante 3 dias, tá? Depois desses 3 dias, o marido vai lá buscar ela. E o que é mais triste dessa história toda é que a família da Surjit, na época que tudo isso aconteceu, vendo a filha ali desesperada, eles não acolheram ela, infelizmente. O que eles fizeram? Eles falaram, não, minha filha, olha, é assim mesmo, casamento é assim, você tem que encarar essas coisas, você se casou, agora é a sua vida, então você tem que perdoar aí a sua sogra e seu marido,
e você tem que voltar para casa. O irmão da Surjit, que vai se desesperar depois, tá? Na época ele estava com 19 anos e ele viu todo esse desespero da irmã. Ele não tinha o poder ainda, né, de estar segurando a irmã ali, porque o pai da Surjit ainda era vivo nessa época. Então ele não falou nada e ele também apoiou ali a decisão dos pais de falar para a irmã que tinha que voltar para o marido. E assim foi feito, a Surjit volta então com a filha lá para a casa da sogra. E lá nessa casa, lá naquele geminado ali, as condições financeiras da família eram bem complicadas, principalmente agora que começaram a nascer ali, né, os netos. Então, né, eles precisavam de mais dinheiro. O que o marido da Surjit fazia da vida? Ele era motorista. Então, ele ganhava ali um salário, né, que não dava ali para pagar todas as contas e tal. Eu não sei o que o irmão do marido fazia, mas eu sei que ele não conseguia, sabe, suprir ali as necessidades de toda a casa. Então, nessa época, a Surjit sai e vai tentar arranjar um emprego. E ela realmente conseguiu um ótimo emprego dentro do aeroporto que ficava perto da casa deles. E é com esse novo emprego, que pagava muito bem, que ela conseguiu melhorar e muito a situação de todos dentro daquela casa. Tanto é que depois de alguns anos, ela dá entrada no geminado que ficava ao lado do da sogra. E a partir desse ponto, ela, o seu marido e a filha se mudam para essa casa de número 88, enquanto a sogra, a nora, o filho e o neto moravam no geminado número 90. Só que a sogra, que era quem mandava em tudo, não deixou ela em paz, não. A sogra ficava transitando nas duas casas e era ela quem comandava tudo, inclusive as finanças da Surjit. Era a sogra que dava as regras ali, né, dava as ordens, mas era o marido, na verdade, que metia a mão no dinheiro. O que acontece? A Surjit recebia um salário, né, ali maravilhoso em comparação às outras pessoas daquela casa. E com o salário da Surjit, eles pagavam o financiamento do geminado, fora isso também eles pagavam as contas da casa e o que restava ficava com o marido. Por quê? Quando ela recebia o salário, esse salário caía na conta, que era uma conta conjunta da Surjit com o marido. E a Surjit escreveu isso depois num diário, tá? Por isso que a gente sabe desses detalhes. E depois que caía o salário na conta, logo depois aquilo tudo desaparecia. Bom, agora continuando a história aqui, em 1997, a Surjit engravida novamente e em 1998 nasce o segundo filho deles, dessa vez um menino. E nesse mesmo ano, o marido começa a perseguir ela e espionar ela no aeroporto, porque membros da comunidade indiana que moravam lá falaram para o marido que ela estava se comportando como uma mulher ocidental e que ela estava muito moderna, o que era complicado ali na cultura deles. E nessa do marido dela tá indo lá no aeroporto, né, para ver o que ela tá fazendo e tal, ele descobre que a Surjit estava se relacionando com outro homem, que era um colega de trabalho dela. Agora, é muito estranha essa informação aqui, porque todas as fontes, na verdade, que falam sobre esse caso, falam sobre a história do amante que a Surjit teve aí. Só que nenhuma das fontes menciona o nome dele ou das fotos dele. É claro que eles não vão também publicar as fotos desse homem. E esse amante aí, se existiu ou não, ele existiu só nesse ponto aqui da história. Bom, mas se ela tinha um amante ou não, o fato é que, nesse momento, o marido confrontou ela e ela falou que ela queria o divórcio. Porque nesse ponto ela já tinha ali, né, tentado tudo, né, e ela estava sustentando todo mundo, ela tinha dinheiro, ela tinha as condições, né, de se livrar ali daquela vida, né, que ela estava vivendo. Então ela falou, não, eu não quero mais viver assim e quero me divorciar de você. E alguns meses antes do crime acontecer, a Surjit vai em um advogado para conseguir ali, né, para iniciar esse processo do divórcio. E nesse advogado ela também fala que ela quer a guarda dos filhos. A sogra ficou sabendo que ela queria se divorciar e ela fala para a Surjit que não vai deixar a Surjit se divorciar do filho dela de jeito nenhum. E que vai complicar a situação para que ou ela saia com nada ou ela saia sem a guarda dos filhos. E a sogra foi falar com o irmão da Surjit e ainda falou, não tem jeito da sua irmã se divorciar, de jeito nenhum.
Isso só vai acontecer o dia que eu morrer. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ela vai continuar afirmando que cansou daquela vida e queria o divórcio. Então, nesse ponto, a sogra começa o seu plano macabro. Porque a sogra, que era chefe da família, não queria que a sua família fosse desonrada. E ela também não queria ficar sem o salário da nora, não é verdade? Porque entra uma questão financeira aqui também, tá? Tem a questão do geminado, lembra que foi financiado ali, né, foi dada a entrada, tudo com o salário da Surjit. Então, se a Surjit realmente se divorciasse do marido, eles sabiam que eles poderiam perder aquela casa. E então que foi feita uma reunião de família em novembro de 1998. Essa reunião foi feita na sala do geminado número 90, que era o geminado onde morava a sogra. E nessa reunião familiar aí estavam presentes a sogra, uma das filhas da sogra, o marido da Surjit, o irmão do marido da Surjit, né, que era o cunhado dela, junto com a cunhada da Surjit, a Sarbit. Então estavam todas essas pessoas na sala. Essa reunião que foi feita para decidir o que ia acontecer com a Surjit. E eles conversaram sobre as atitudes da Surjit e sobre a honra da família. E no final dessa reunião, a sogra então fala para todo mundo: olha, nós vamos fazer o seguinte. E isso eles contam depois, ainda que ela estralou os dedos e falou assim: olha, nós vamos nos livrar da Surjit. Então, nessa reunião, ficou decidido que os dias da Surjit estavam contados. E só para deixar bem claro, tá? Isso tudo foi ideia da sogra. Só que todos os outros presentes na reunião, ninguém falou, não vamos fazer isso. Ou ninguém discordou com a sogra. Todos eles só abaixaram a cabeça e fizeram tipo, tá. Tudo bem, então, que assim seja feito. Bom, a sogra começa então a fingir que está bem com a nora, começa a tratar ela melhor e com o passar dos dias ela fala para a Surjit que estava pensando em concordar com um divórcio, que ela não iria dificultar as coisas para ela, só que ela pediu um favor para a nora. Nos próximos dias ia ter 2 casamentos dos parentes lá na Índia e ela queria ir nas festas. Então ela pede para a nora ir junto com ela e se mostrar na frente dos familiares, fingindo que tem um casamento feliz na Inglaterra. Ela falou algo do tipo: olha, então tudo bem, eu não vou complicar nada, você vai ter a guarda dos seus filhos, você vai ter o seu dinheiro de volta, vai ficar tudo certo. Só que para fazer isso, então, chega lá, faz um teatrinho, fala: não, tá tudo bem, eu vivo super feliz lá com meu marido e tal, na Inglaterra. Então nossa família não fica desonrada lá na Índia, todo mundo acha que tá bem. Quando você voltar pra Inglaterra, os parentes lá da Índia não vão saber o que tá acontecendo aqui. Então quando a gente chegar aqui, a gente faz o divórcio, né? A gente dá tudo que você quer aí e fica tudo bem. Bom, é muito estranho isso, tá? Mas, infelizmente, a gente sabe que esse plano aqui acontece, né, em muitos casos de crimes de honra. Aliás, se você não sabe sobre esse tipo de caso, assiste a playlist que eu tenho aqui no canal, tá? Tem uma playlist completa, vários vídeos lá, e é sempre a mesma história. Mas o estranho disso tudo é que a Surjit concordou com essa proposta aí da sogra. Muita gente acredita que ela concordou porque ela estava tão desesperada ali, né, com a guarda dos filhos e tal, que ela achou que essa seria a melhor solução e ela nunca imaginou que poderia realmente acontecer algo com ela na Índia. Bom, mas essa só é a parte 1 do plano da sogra e do marido, principalmente, porque o marido está muito envolvido em toda essa história aqui também. O que acontece? As passagens aéreas foram compradas lá para a Índia e tal, e dias antes da viagem, o marido da Surjit vai em 4 seguradoras diferentes e faz 4 seguros de vida no nome dela. E é claro que o beneficiário era ele, né? Então, se algo acontecesse com ela, ele ia receber um bônus de dinheiro mesmo, que ele fez, assim, seguros de vida altíssimos no nome da Surjit. E no dia 4 de dezembro de 1998, ela e a sogra embarcam juntas em um voo até Nova Delhi. Logo que elas chegam lá, um outro filho da sogra, que se chama Darshan Singh, busca elas e leva elas de carro até Punjab, onde os casamentos seriam realizados. Então o plano deles estava indo bem nesse ponto aqui, né? Tudo deu certo, a Surjit aceitou e foi junto com a sogra para a Índia. Só que lá na Inglaterra, uma das pessoas que estavam naquela reunião lá familiar se arrependeu de tudo aquilo ali, ficou preocupada, que foi quem?
Claro que a cunhada, né? Lembra que a cunhada era amiga dela, aliada dentro daquela casa, sofria tanto quanto a Surjit também? Assim que a Surjit entrou no voo, ela ficou desesperada. Então, ela conseguiu ali sair escondida ali da casa por um breve período de tempo e ela foi em um telefone público e ligou para uma organização que é tipo uma ONG lá do Reino Unido que se chama Crime Stoppers, só que ninguém atendeu o telefone e caiu na secretária eletrônica. E ela deixou uma mensagem nessa secretária eletrônica falando que teve a reunião, assim assado, isso aconteceu, as pessoas decidiram que a Surjit vai morrer lá na Índia e ela embarcou no voo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Bom, além de ela fazer essa ligação para esse Crime Stoppers aí, ela também escreve uma carta anônima e envia essa carta para a delegacia ali da Inglaterra. E ela conta também sobre tudo que aconteceu na reunião e ela fala ali os nomes das pessoas que estavam na reunião. Agora, o triste dessa história é que o tal do Crime Stoppers lá nunca repassou aquela mensagem telefônica para a delegacia. E a delegacia que recebeu a carta anônima não deu muita bola. Achou que aquilo ali de repente fosse, né, um tipo de brincadeira ou algo parecido. Ninguém investigou. Agora, voltando lá para a Índia, a Surjit e a sogra vão juntas no primeiro casamento no dia 5 de dezembro de 1998. Foi um dia depois de elas chegarem lá na Índia. E no dia 6, elas vão então no segundo casamento. Todos esses dois casamentos foram filmados e a polícia conseguiu depois essas gravações que comprovam que a Surjit estava nas festas e todo momento ela parecia estar muito feliz. Estava sempre rindo e brincando com outras pessoas e com a sogra também. Nos próximos dias elas vão continuar na Índia, fizeram compras e tudo parecia bem até poucos dias antes do retorno. A passagem de volta delas estava marcada para o dia 18 de dezembro, tá? Só que dias antes, ali, perto do dia 12 ou dia 13 de dezembro, algo muito esquisito vai acontecer. A Surjit esteve em uma agência de turismo lá na Índia e ela pediu para trocar a passagem de retorno. Ela queria antecipar a passagem. Ninguém sabe exatamente por quê, tá? Mas todo mundo acredita que ela fez isso porque ou ela percebeu que algo estava prestes a acontecer ou alguém contou para ela, né? Olha, foge daqui que você vai morrer. Mas fato é que ela chegou nessa agência de turismo, pediu então para antecipar a passagem, só que infelizmente a agência de turismo não pôde ajudar ela. E as últimas atividades que a polícia conseguiu descobrir sobre a Surjit lá na Índia, tipo os dias que ela usou cartão de crédito ou que ela fez ligações telefônicas, eles tiveram um registro dela se movimentando pela Índia até o dia 14 de dezembro. Depois desse dia, ela simplesmente desapareceu. E no dia 18 de dezembro, a sogra retorna sozinha lá para Inglaterra. E quando ela chega lá, todo mundo começa a perguntar, né? Cadê a Surjit? Tinha que ter voltado com você. E ela fala para todo mundo que a Surjit estava lá na Índia, mas que ela tinha fugido com outro homem lá na Índia e decidiu ficar lá. Agora vocês lembram que a Surjit tinha 2 filhos, né? O menino tinha meses de vida, claro que ele não entendia nada, mas a menina tinha 7 anos nessa época já. E a menina lembra de tudo isso, né? Que a mãe não voltou e ela ficou preocupada. E a menina conta depois em entrevistas que na época, depois de alguns dias só do desaparecimento da mãe, a sogra então, né, virou para ela e falou: olha, a sua mãe fugiu com outro homem porque ela não te ama mais, ela não ama mais a gente e ela não quer mais saber de você, então esquece a sua mãe. E além disso também, a sogra vai fazer outra coisa que é muito comum, tá, nesses casos aí de crimes de honra, que é apagar todas as memórias da Surjit da casa. Então ela vai mandar retirar todas as fotos da Surjit de lá, e todos os pertences dela, né, roupas, sapatos, tudo isso vão ser jogados no lixo. A família da Surjit também, né, tenta entrar em contato com ela depois, né, do dia 18, ligam para lá e a sogra começa a dar desculpas no início, mas depois a sogra conta a mesma história, fala não, ela fugiu com outro homem e tá lá na Índia. Mas com o passar dos dias, a família dela fica desconfiada, fala não, peraí, tem alguma coisa de errado. A Surjit era uma ótima mãe, ela jamais iria deixar os filhos dela para fugir com um outro homem aleatório lá na Índia, jamais faria isso.
Então é a família da Surjit que vai na delegacia registrar o desaparecimento dela no dia 29 de dezembro de 1998. Assim que a polícia começa a investigar esse caso, eles encontram lá nos arquivos a carta anônima sobre a reunião familiar, só que eles não conseguem descobrir quem escreveu aquela carta anônima. E então claro que eles vão chamar, né, a família do marido da Surjit, né, a sogra, todo mundo lá para a delegacia para dar o depoimento. E lá eles contam a mesma história, que a Surjit estava bem e que ela estava lá na Índia com outro homem. E a polícia da Inglaterra também vai se comunicar com a polícia da Índia, só que tem um problema muito grande aqui, porque naquela época os dois países não tinham um acordo, então a polícia da Inglaterra não podia dar detalhes sobre a investigação que eles estavam tendo lá para a polícia da Índia, e a mesma coisa ao contrário. Então, mesmo que já tinha sido aberto um registro de desaparecimento lá na Índia, porque o pai da Surjit, que deu a filha de volta, lembra? Depois que ela falou que apanhou do marido, mandou ela de volta pro marido, se arrependeu de tudo aquilo lá, né? E quando a filha desapareceu, logo depois de registrar ali o desaparecimento da filha, ele mesmo foi para a Índia também e fez o registro de desaparecimento da filha lá na Índia. Então existia uma investigação sendo feita lá. Investigação, né, gente? Porque, enfim, depois vocês vão ver aqui ao longo do vídeo. E com o passar aí dos meses e dos anos, o caso acaba esfriando. Nos próximos anos, o marido vai tentar conseguir o dinheiro dos seguros que ele fez, mas essa parte do plano deles falhou, porque eles falaram que ela estava lá na Índia para a polícia. E o seguro nunca liberou o dinheiro para eles. Então, a fase 2 do plano da família vai começar. O que eles vão fazer? O marido vai falsificar a assinatura da Surjit para ele conseguir se divorciar dela lá na Inglaterra, porque ele queria se casar com outra mulher. E realmente ele se casou com outra mulher poucos meses depois do desaparecimento da Surjit. E a partir do ano de 2000, as coisas vão começar a andar aqui nessa história. Por quê? A polícia da Índia parece que recebeu algumas informações lá, e eles começaram a investigar o caso novamente, só que o marido e a sogra que ficaram sabendo que a polícia de lá já estava investigando novamente, o que eles fizeram? Eles falsificaram cartas usando o logo da polícia do Reino Unido e fizeram uma carta como se fosse a polícia do Reino Unido, enviaram essa carta lá para a delegacia da Índia, falando que era para eles pararem de investigar o caso da Surjit porque ela tinha retornado para a Inglaterra e ela estava bem por lá. E de alguma forma, nesse meio tempo aqui, a polícia do Reino Unido descobre sobre essa fraude aí das cartas. Então, no dia 22 de maio de 2000, a polícia vai lá no geminado e recolhe algumas coisas da casa. Eles conseguem encontrar o diário da Surjit que ainda estava lá. De repente, a sogra não conseguiu encontrar na época que ela jogou as coisas dela fora. Mas fora isso, nesse mesmo dia, eles prenderam a sogra, o marido, a cunhada e o marido da cunhada também. Todos são algemados e todos são levados para a delegacia para explicar sobre o desaparecimento da Surjit e sobre aquelas fraudes lá que eles conseguiram descobrir. E durante o depoimento de todos, todos eles negaram, só uma pessoa que falou a verdade. Quem era? Claro que a cunhada. Só que a cunhada, ela só falou a verdade quando ela foi separada, tá? Colocada em outra sala. Então, quando ela foi colocada nessa outra sala, ela falou, olha, fui eu que escrevi aquela carta anônima, isso realmente aconteceu. E digo mais, durante esses anos aqui, antes eu tinha contado para vocês somente sobre aquela reunião familiar. Agora eu já sei exatamente o que aconteceu com a Surjit. Por quê? Nos anos que se passaram aqui, a sogra contou para Sarbit, a cunhada, realmente o que aconteceu lá na Índia. Todos os detalhes. Então a cunhada conta para a polícia, fala, olha, a Surjit foi levada lá para a Índia, já estava tudo combinado. Quem fez o plano real foi o marido dela e a minha sogra, né? Os dois estão totalmente metidos nessa história. E o plano foi feito junto com o irmão do marido da Surjit. Porque lembra que o irmão do marido da Surjit foi buscar ela no aeroporto? Esse mesmo homem também estava envolvido nesse caso, tá? Então ela conta que elas foram para lá, fingiram que estava tudo bem e tal, e já estava marcado lá o dia dela morrer, que era o dia 15 de dezembro. Nesse dia 15 de dezembro, eles colocaram ela dentro de uma caminhonete estilo Jeep, né? Uma Range Rover, e eles levaram ela para um rio que tinha lá na região. E lá nesse local, eles então deram substâncias ilícitas para ela, seguraram no pescoço dela até ela parar de respirar
e depois, então, dela perder a vida, eles jogaram, né, o corpo dela no rio. E uma coisa muito importante de falar, tá, é que o corpo da Surjit nunca foi encontrado até hoje. Então a cunhada deu esse depoimento aí importantíssimo, né, para essa equipe de polícia. Só que é muito importante falar, gente, que essa é a primeira equipe de polícia que vai investigar esse caso, tá? E esses policiais, naquela época, eles não acreditaram na cunhada. Falaram, olha, você tá mentindo, você tá falando isso, tá inventando essa história para tirar o seu da reta e tal, não sei o quê. E todos esses familiares ficaram presos somente por alguns dias. Eles ficaram presos, na verdade, por causa da fraude. E a polícia não conseguiu ali realmente evidências para comprovar que um crime tinha acontecido e que eles estavam envolvidos, né, na morte da Surjit. Então, por esse motivo, depois de alguns dias somente, todos eles foram liberados e o caso acaba esfriando novamente. Bom, então passam 4 anos e em março de 2004, o marido vende o geminado. E para fazer essa venda, ele teve que falsificar documentos novamente, porque a mulher dele, né, que era dona daquela casa também, estava desaparecida, não estava sem vida. Então ele falsificou a assinatura da Surjit novamente, fez a venda legalmente lá, conseguiu vender o geminado e todo o dinheiro dessa venda foi colocado em uma conta no banco que estava no nome da sogra. Bom, depois disso acontecer, no ano seguinte, em 2005, a cunhada, que estava viva lá ainda, a Sarbit, ela ainda sofrendo todos aqueles maus tratos naquela casa e tal, né? Com esse estresse também do desaparecimento da Surjit, da morte, né? Que ela sabia então que a Surjit nesse ponto já tinha morrido e tal. Ela tem uma verdadeira crise de estresse. Algo que as fontes não explicam exatamente o que é que ela teve, mas ela ficou assim entre a vida e a morte realmente, tá? E ela foi levada para o hospital em estado gravíssimo e ficou alguns dias de tratamento e depois de receber a alta, ela foi para a casa dos pais dela, não voltou lá para o geminado. E quando ela voltou para a casa dos pais, ela conta que o único pensamento dela era tipo, eu quase morri, e se eu morresse, toda essa informação aí sobre a morte da Surjit ia morrer comigo também, porque o restante da família jamais vai contar a verdade. E ela realmente vai escondida na delegacia e vai lá e conta toda a história novamente. Só que dessa vez, nós estamos aqui em 2005 já, tá? Muitos anos depois do crime. Dessa vez é um outro detetive, uma outra equipe que vai investigar esse caso. E essa equipe é que vai dar justiça realmente à Surjit. Porque além desse detetive aí também, nessa mesma equipe tinha uma mulher que ela é especialista em casos de crimes de honra. Então, é uma investigação totalmente diferente que vai acontecer nesse momento agora. O detetive agora, ao contrário do primeiro lá, né, da primeira equipe, ele acreditou na cunhada, falou, não, então vamos investigar esse caso aqui certinho. E o que esse detetive faz? A primeira coisa, ele libera a cunhada, fala, não, volta lá então para casa, porque ela realmente voltou, depois ela saiu da casa dos pais, voltou para casa da sogra, e ele falou ainda, olha, cuida, tá? Qualquer coisa você me liga, você vai ficar morando com a sua sogra, vai ficar morando então com os criminosos, né? Tome cuidado lá, mas qualquer coisa, dá um grito aqui que a gente vai te resgatar. Enfim, enquanto isso, o detetive mandou equipes lá para a Índia, porque nesse ponto também ele conseguiu entrar aí com toda uma papelada para conseguir fazer a investigação lá na Índia, porque o governo da Índia tem que liberar a polícia para poder ir investigar lá. Enfim, ele conseguiu essa liberação, foi com a equipe para lá e lá ele começou a colher o depoimento de muitas testemunhas. E as testemunhas que ele conseguiu encontrar contavam a mesma história, exatamente a mesma história que a cunhada contou. Falaram, não, a gente viu a Surjit entrando com a sua sogra dentro de uma Range Rover no dia 15 de dezembro. E depois disso ela desapareceu. E outras testemunhas contavam os detalhes do crime, porque não estavam juntos, mas ficaram sabendo depois. E todos esses detalhes batiam, sabe, uma testemunha com a outra. Além de fazer essa investigação lá na Índia, esse detetive também foi para outros países como Singapura, foi para o Canadá também e foi para a Dinamarca, onde tinha outras testemunhas que moravam lá e que contaram exatamente a mesma história. Então ele colheu todo esse material aí, todos esses depoimentos e voltou lá para a Inglaterra. E outra
Lá na Índia também, o detetive conseguiu descobrir que as joias que a Surjit estava usando no dia lá do casamento foram vendidas pela sogra, lá na Índia mesmo, dias depois do crime, né? Lá no dia 16, no dia 17, ela vendeu tudo antes de voltar para a Inglaterra. E essa parte aqui desse caso é bom e ruim também, porque, vamos lembrar, nessas comunidades indianas, né, fofoca vai, fofoca vem e tal. Então, de alguma forma, parece que a sogra conseguiu descobrir e então ela começou a desconfiar que alguém tinha contado detalhes que não era para contar para a polícia. Dentro da casa, quem que podia ser uma pessoa que contaria as coisas? A nora dela. Porque ela não ia desconfiar do próprio filho, nem da filha, né? Que eram as únicas pessoas que transitavam naquela casa. Então ela começou a desconfiar que a Sarbit teria contado alguma coisa para a polícia. E por que eu falo isso? Porque algo muito, mas muito estranho vai acontecer no dia 29 de outubro de 2005. Nesse dia, a sogra vira para Sarbit e fala: olha, minha querida, a gente tá morando tantos anos aqui juntas, né? Somos tão amigas. O que você acha de a gente fazer uma coisa mais legal hoje? E você vem e dorme na minha cama essa noite. A Sarbit achou aquilo muito estranho, porque a sogra nunca tinha pedido para ela dormir com ela na cama. E o mais estranho de tudo isso ainda é que o marido da Sarbit ainda falou: vai lá, dorme com a mãe essa noite e tal, não sei o quê. Ela achou aquilo tudo muito esquisito e ela ligou para a irmã dela. A irmã ainda falou assim: meu Deus, você tem que sair dessa casa. Eles vão te matar nessa noite. Vão te matar na cama da sogra. Enfim, desligaram o telefone e a irmã ligou então para a delegacia, falou: olha, tá acontecendo isso, aquilo com a Sarbit lá dentro. O detetive que estava investigando o caso, que já sabia de tudo sobre crime de honra também, falou: meu Deus, vamos matar a menina lá dentro do geminado, o que nós vamos fazer? Ele não podia tirar a Sarbit naquele momento dentro do geminado, tá? Por alguma razão que eu acredito que era para não atrapalhar o plano deles. Mas então, o que o detetive fez? Falou: vamos ligar pro helicóptero e vamos mandar o helicóptero sobrevoar a casa. E a Sarbit conta que naquela noite ela realmente foi dormir com a sogra, só que ela dormiu mais tranquila porque de vez em quando o helicóptero passava muito perto ali da casa, muito baixo, e a sogra e o marido dela já tinham visto que era um helicóptero da polícia. E tava todo mundo assim: meu Deus, por que o helicóptero da polícia está sobrevoando a nossa casa? Então ela se sentiu mais segura, ela realmente dormiu com a sogra naquela noite, meu Deus do céu, né? E nada aconteceu. Só que na manhã seguinte ela acorda, elas vão tomar café da manhã e tal, e durante o café da manhã a sogra começa a falar: olha, minha querida, faz tanto tempo que você não visita a Índia, né? Você não tem dinheiro para ir para lá e tal, mas o que você acha de eu pagar passagem para você? E nós duas vamos juntas lá para a Índia. A gente vai lá, visita os parentes, faz umas compras, compra umas roupinhas e tal. Vai ser muito legal, vamos? E a Sarbit vira para a sogra e fala: vamos sim, vamos, tranquilo. Poxa, que legal você me convidar, né? Que bom, eu quero ir sim. Só que a Sarbit já estava ligada aqui nesse ponto, tá? Então, depois dessa conversa aí com a sogra, ela consegue, então, ali escondido também, usar o telefone, porque era algo... Ela estava praticamente presa dentro daquela casa. Então, parece que ela demorou ali um dia para conseguir realmente ligar para a delegacia e falar para o detetive, falar: olha, minha sogra falou isso, aquilo para mim. Nesse ponto, o detetive falou: meu Deus, peraí, essa mulher criminosa já matou uma lá na Índia? Tá querendo levar a segunda para matar ela lá também? Então, nesse momento, o detetive corre para conseguir um mandado de prisão. E realmente ele consegue esse mandado de prisão e no dia 3 de novembro de 2005, a polícia entra novamente dentro daquele geminado e prende a sogra, o marido da Surjit, viúvo então agora, né, não sei, né, ex-marido, que ele já estava com outra mulher, mas enfim, o cunhado da Surjit, né, que era o irmão do marido, e a cunhada também. E eles prenderam a cunhada ali, algemaram ela nesse mesmo dia e levaram todos para a delegacia. Só que quando eles chegaram lá, separaram todo mundo, pegaram a cunhada e falaram: não, a gente prendeu você só fazendo um teatrinho aqui, tá? Você não tá presa nem nada, você é a nossa testemunha, você é a nossa testemunha principal e aliada nessa investigação aqui também. A gente só fez isso porque a tua família não pode desconfiar que é você que está nos ajudando também. E fora isso, esqueci de falar, tá? Mas aquela filha da sogra lá que estava na reunião também foi presa nesse dia. Depois disso aqui, eles já liberaram a cunhada ali, logo em seguida, ela voltou para casa lá com os filhos, né, para cuidar deles e tal. E depois, logo em seguida, eles liberaram também
a filha da sogra e o marido da cunhada. Porque os dois, apesar de eles estarem naquela reunião familiar naquele dia lá, né, eles não tinham uma ligação direta com o crime. As únicas pessoas que vão ficar presas realmente vai ser a sogra e o marido da Surjit. E os dois foram presos aí então em 2005 e eles vão ficar presos até o dia do julgamento, que vai iniciar em 2007. O julgamento vai iniciar no dia 25 de abril de 2007 e vai durar 3 meses. E esse julgamento foi muito, mas muito complicado, muito difícil. Por quê? Primeiro que o crime não aconteceu na Inglaterra, o crime aconteceu na Índia. A única coisa que aconteceu na Inglaterra foi o plano do crime, né? Agora, outra coisa muito complicada para eles também é que o corpo da Surjit nunca foi encontrado. A única coisa que a polícia tinha, na verdade, ali de evidência eram os depoimentos lá que eles conseguiram colher das pessoas que estavam na Índia, Singapura, Canadá, Dinamarca, lembra? Fora isso também, a polícia tinha aquelas provas lá de fraude, né, que eles tinham falsificado as cartas da delegacia, lá para a delegacia da Índia, e também que eles tinham falsificado os documentos para o marido conseguir se divorciar e também que eles tinham falsificado os documentos para conseguir vender a casa e, além disso, também foi apresentado nesse julgamento aí os seguros de vida que o marido tinha feito no nome da Surjit dias antes daquela viagem para a Índia. E só uma coisa adiantando essa história toda aqui, tá? Esses seguros de vida aí, o marido nunca viu a cor do dinheiro, é claro, né? Porque o caso só foi solucionado anos depois e, por causa do resultado da sentença, ele jamais irá receber, é claro, esses seguros de vida. Mas a testemunha principal desse julgamento, que foi dar o seu depoimento ali, ao vivo mesmo, na frente da sogra e do marido da Surjit, foi a cunhada. Ela teve uma coragem gigantesca, gente, para fazer isso, para testemunhar contra a família, né, do seu marido. E ela fez questão de estar lá e dar o seu depoimento. E talvez por esse motivo, pelo depoimento da cunhada, que todo esse caso aqui conseguiu realmente ser solucionado e conseguiram fazer justiça para a Surjit. Porque no final das contas desse julgamento aí extremamente complicado, eles conseguiram comprovar assim que um crime aconteceu mesmo não tendo um corpo e que a sogra e o marido eram os culpados. Então, no final das contas, a sogra foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos e o marido também foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 27 anos. Depois de um tempo, os advogados vão apelar e eles vão diminuir o mínimo dos dois. Então, a sogra vai continuar com a prisão perpétua, mas com um mínimo de 15 anos e o marido também prisão perpétua com um mínimo de 20 anos e essa decisão final. E só para deixar bem claro aqui, a prisão perpétua no Reino Unido não significa que a pessoa vai ficar presa até o resto da vida realmente. Depois desse mínimo aí de prisão que o juiz estipulou, é feita uma nova audiência e então é decidido se aquele criminoso pode ser liberado ou se ele vai ficar realmente até o resto da vida. Então agora nós estamos em 2024, né? O mínimo da sogra, por exemplo, já passou, né? Já expirou. O que aconteceu? Em agosto de 2022, a sogra já tinha ficado 17 anos na cadeia. Lembra que o mínimo dela era de 15 anos, então ela ficou um pouquinho a mais. E nessa época aí também o advogado dela entrou ali com um pedido de libertação dela, porque ela estava com mais de 85 anos já nessa época e ela estava com demência e estava ali complicando a situação dentro do presídio e tal. Parece até que ela bateu ali em uma das pessoas do presídio, bateu na filha dela que tinha visitado ela também no presídio, mas ninguém se machucou muito, enfim. E depois disso, então, o advogado fez o pedido e lá a corte, né, as autoridades decidiram realmente libertar ela em agosto de 2022 por causa das condições médicas. Agora já sobre o marido da Surjit, até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele ainda continua preso. E sobre o julgamento na Índia, o crime aconteceu lá. Será que foi julgado lá também? Não, não foi. E os criminosos que participaram desse crime na Índia continuam morando lá e nunca foram presos ou julgados por esse caso. Agora a notícia sobre os filhos da Surjit. O que aconteceu com eles? Apesar que o marido já tinha uma outra mulher na época, não sei o que aconteceu com essa outra mulher também, mas os filhos da Surjit, logo depois que o marido e a sogra foram presos, eles foram colocados sob a proteção do Estado. E a filha, depois já, né, mais velha e tal, já adolescente, ela deu uma entrevista para um documentário
contando sobre tudo que ela passava naquela casa e contando sobre o quanto ela acreditou naquela história, né, que a mãe dela tinha fugido contra o homem, que a mãe dela não amava ela e o irmão dela. Ela realmente acreditou naquilo por muitos anos e ela só ficou sabendo da verdade depois que a sentença saiu, que eles realmente foram condenados, e depois desse ponto aqui foi que ela começou a ter contato com a família da Surjit também, né, que contaram a verdade para ela e ela ficou extremamente chocada. Bom, fora isso também, vocês lembram que a casa lá, o geminado foi vendido e tudo foi colocado numa conta no nome da sogra? As autoridades lá do Reino Unido também conseguiram recuperar todo esse dinheiro ali, né, tirar da sogra então, e todo esse dinheiro da venda do geminado foi colocado em uma conta no nome dos filhos da Surjit, que eram na verdade os verdadeiros donos, né, daquele geminado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cunhada, a Sarvjit. Ela deu uma reviravolta em sua vida depois desse caso. Eu não sei se ela se divorciou, mas fato é que depois do julgamento ela abriu uma ONG que dá assistência a vítimas de atos em nome da honra no Reino Unido. O que deve ser feito, né? Proteger essas mulheres antes que o crime aconteça. Ela também escreveu esse livro aqui, onde ela conta tudo o que ela e a Surjit viveram dentro daquela casa. Além disso, ela também dá cursos junto com o detetive que investigou o caso, e esses cursos são para policiais, para que eles sejam mais preparados para identificar possíveis vítimas de crimes de honra. E é por isso que eu sempre falo, tá? A divulgação desses casos é muito importante para que as pessoas consigam entender e identificar as vítimas e salvar elas antes que tudo aconteça. Então, por favor, se você puder, compartilha esse vídeo, tá, para o maior número de pessoas possível. Agora, outra pessoa que sofreu muito nesse processo foi o irmão da Surjit, que viu ela chorando no dia do casamento, que estava na casa da família quando ela fugiu do marido e que depois de tudo acontecer, ele se arrependeu muito de não ter ajudado a irmã. A filha dele, que é sobrinha da Surjit, conta que ele virou outra pessoa depois da Surjit desaparecer, que ele se sentia culpado todo momento e que ele fez tudo para conseguir justiça. E ela conta também que a saúde dele foi por água abaixo depois disso. E ele faleceu em 2022. Bom, esse caso ficou muito conhecido, tá? Principalmente porque foi um julgamento muito difícil e que teve um resultado positivo no final, né? E talvez por esse motivo também que foram feitos muitos documentários sobre esse caso aqui, e eu assisti todos eles que eu consegui encontrar, e eu vou deixar aqui na tela para vocês o cartaz de alguns deles, para que se vocês quiserem assistir, vocês podem pesquisar e vocês encontram aqui mesmo no YouTube para assistir. Bom, esse é um caso extremamente triste, né, de um crime de honra. Mas lembrando, tá, gente, que é chamado de crime de honra, mas não existe honra em um crime de honra, não é verdade? A mulher só queria o divórcio, olha isso. Bom, antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito e ativa as notificações aqui, tá? Para você ficar sabendo toda vez que eu solto um vídeo novo, mas tem vídeo novo aqui toda semana para vocês, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.